O nosso último vídeo, o nosso vídeo 5, é uma síntese do que nós vimos nos vídeos anteriores, ok? Eu vou trazer algumas informações, algumas datas, também algumas imagens para a gente fixar esse percurso histórico que nós começamos a ver nos vídeos anteriores e falaremos mais também nas nossas aulas seguintes. Então, hoje nós conversamos sobre o início da psicanálise, né? Eu sugeri para vocês esse documentário maravilhoso que chama A Invenção da Psicanálise, da Elisabeth Rodinesco. E a Rodinesco fala desse desejo do Freud, né? Além da psicanálise ter ganhado vida com o desejo do Freud, esse desejo do Freud enquanto pessoa. Ele tinha essa ambição. Ele sonhava em ser um grande homem da ciência, um homem de ciência, um cientista e mudar o mundo. Então, a psicanálise, ela vem desse projeto de Freud, essa ambição de Freud, de ser alguém que se destaca, que contribui, e também desse flerte, desde o início, a gente vai ver aqui no percurso histórico do Freud, da relação do Freud com a ciência. Então, vamos pensar um pouquinho a história de Sigmund Freud. Daí eu fui contando momentos dele, que conheceu Charcot, que conheceu Breuer, que atendendo a paciente construiu o método da associação livre, e assim surgiu a psicanálise. Vamos conhecer um pouco do percurso do Freud. Ele nasce em 1856, e a família se muda para Viena em 60, né? Ele nasce numa região que hoje pertence à Tchecoslováquia, né? E o Freud, ele vem de uma família judia, em um momento em que o movimento antissemita, né, o movimento contra os judeus, estava crescendo. Freud sofreu ao longo da vida as consequências, os efeitos e violências decorrentes do antissemitismo, da perseguição aos judeus. Foi em 73 que ele ingressou na universidade, e em 76, olha só, ele tinha o sonho de ser um pesquisador, de trabalhar com pesquisa científica. Então, ele começou a trabalhar em um laboratório. No caso, um laboratório para estudar o sistema nervoso. Sim, o sistema nervoso, né? Até que dá para pensar. Freud, sistema nervoso, psicanálise. Mas, no caso, era o sistema nervoso dos peixes. Olha só. Ele tinha essa ambição de trabalhar com ciência, trabalhar com pesquisa, trabalhar na universidade. Mas um professor sugeriu assim, sugerir não é bem a palavra, mas deu um conselho, aconselhou. Disse, Freud, está muito difícil para os judeus. Dificilmente você vai conseguir uma boa posição numa faculdade, numa universidade, no ramo da pesquisa científica, sendo judeu. Então, se eu fosse você, eu repensaria esse projeto. E Freud, na época, ele estava noivo, né? O nome da noiva dele, que se tornou esposa, é Marta. E ele pensava, ele não vinha de uma família com dinheiro, né, para seguir esses estudos, para arriscar nessa carreira universitária na época. Então ele pensou, não, eu preciso atuar em alguma área que eu possa me sustentar financeiramente, que eu tenha chances de crescimento profissional. E essa área, na época, né, o que estava crescente na época? A demanda pelo tratamento da histeria. Foi em 78 que Freud conheceu Breuer. Em 85 que ele teve a bolsa de estudos em Paris para trabalhar com o Charcot. E em 86 que ele abriu o consultório em Viena, lembrando que foi forte a influência de Breuer e de Charcot na prática clínica de Freud. Aqui ele ainda não praticava psicanálise, afinal de contas, a psicanálise ainda seria inventada, e ainda seria inventada por ele. Mas, olha só, a psicanálise ali na pré-história dela, um momento embrionário da psicanálise, Breuer e Charcot foram importantes influências nesse início da prática de atendimento em consultório de Freud.
87, pratica hipnose. 90, pratica o método catártico. Em 96, que a palavra psicanálise é usada pela primeira vez. E a obra, né, que é considerada um marco do início da psicanálise, é a interpretação dos sonhos, que é escrita um pouco antes, mas publicada na virada do século, em 1900. Então, como a gente viu, né, vamos fixar os pontos importantes da nossa aula hoje. A histeria, ela consiste em um conjunto de sintomas, e esses sintomas trazem sofrimento para a pessoa. Então, alguns exemplos são paralisias, hipersensibilidade, insensibilidade, alterações em funções como sede, fome, visão, audição, línguas, né, que são faladas, uma série de sintomas que não se encontrava origem no organismo, não tinha uma lesão anatômica, não tinha uma causa fisiológica. E isso acabava sendo um desafio para a medicina. Como que a gente vai tratar algo que a gente não identifica a origem no organismo, no corpo, uma origem biológica, né? E aí vem o desafio, né? Até mesmo dessa separação que até hoje traz debates filosóficos muito acalorados, né? O que em nós é corpo, o que em nós é mente, o que em nós vem do nosso cérebro. Existe, né, na vida psíquica algo que venha para além do corpo-organismo? São questões importantíssimas hoje, que eram também bastante significativas naquele momento. E, como formas de tratamento da histeria, Charcot, essa imagem é um quadro que ficou bastante conhecido de uma aula de Charcot. Charcot praticava a hipnose, e hipnotizando pacientes histéricas, né, havia, num primeiro momento, a supressão de alguns sintomas, e depois ele demonstrou que com a hipnose ele também podia fazer surgir alguns sintomas. Então, a hipnose, ela indica que os sintomas histéricos podem estar ligados a um nível de consciência que não é o nível de consciência desperto, o nível de consciência de vigília. Então, vai tendo início essa hipótese de que nós não temos apenas uma dimensão da nossa consciência e que outras formas de consciência podem estar relacionadas a motivações das nossas ações e das nossas experiências, né? A vida psíquica pode ter outros níveis, outras camadas. Com Breuer vem o método catártico, em que, junto à hipnose, começa-se a se perguntar sobre a origem dos sintomas para que a paciente hipnotizada conte sobre essa origem. No efeito de hipnose, ela fala das lembranças. E de onde vem a ideia de catarse? Que não é apenas descrever as lembranças, colocar a lembrança em palavras, mas é como se aquela emoção que foi contida na cena lembrada, aquela emoção que não pôde encontrar uma forma de se expressar, essa emoção, ela é vivida. E ela é vivida de forma que há uma descarga dessas emoções intensas, que há um alívio, que há uma vazão, né? Uma catarse. Então, o método catártico não era apenas que a pessoa pudesse lembrar daquele momento excessivo emocionalmente, denso afetivamente, naquele momento de trauma. Não é apenas lembrar, mas é viver aquela emoção, né? E aí abre esse caminho também para pensar que pode haver uma divisão entre o que a pessoa vive e o que a pessoa demonstra que sente, entre as emoções que são despertadas em um momento traumático e que caminhos essas emoções encontram ou não para serem expressas. Essa ideia também é uma ideia fundamental para o início da psicanálise. E aí chegamos à psicanálise propriamente dita, ao divã, né? Estou lembrando aqui da nossa matéria de História da Psicologia, do teatro que vocês fizeram,
né, essa cena que nos vem ao pensamento quando a gente pensa em psicanálise, que há a escuta, o divã. A associação livre é quando Freud abandona a hipnose, deixa de usar a hipnose e inicia o uso da regra fundamental da psicanálise. Qual que é a regra fundamental da psicanálise? Pedir para que a pessoa fale o que vier ao pensamento. Então, gente, o que é importante guardar desse processo histórico da criação da psicanálise para a gente acompanhar os conteúdos que virão adiante? É importante guardar que a hipnose era uma técnica médica utilizada para tratar pacientes que, sob sugestão, tinham seus sintomas, como paralisias e contrações, suspensos e eliminados. Ok? A hipnose é uma técnica médica. Hoje em dia, há profissionais que usam a hipnose, né? Eu posso pensar em alguns exemplos. Há pessoas que usam a hipnose para reduzir a dor. Então, se eu sou dentista, vou fazer uma operação e a pessoa é resistente a uma anestesia, eu posso usar a hipnose para reduzir a dor. Há pessoas que usam a hipnose para reduzir a ansiedade. Eu tenho muita ansiedade, muito medo de dirigir, então usar a hipnose para trabalhar esse medo, a ansiedade em parar de fumar e assim por diante. A hipnose é um método reconhecido e é usado hoje em dia, e ele tem a ver com essa questão de trabalhar com a pessoa em um estado modificado de consciência. Ok? Falei um pouquinho de como é a hipnose hoje, porque eu sei que essa é uma questão de vocês registraram num dos nossos exercícios anteriores, mas voltando, a hipnose, ela está lá naquele momento de criação da psicanálise. O Freud aprendeu sobre hipnose com o Jean-Martin Charcot, que tratava pacientes histéricos. O Joseph Breuer fez adaptações na técnica hipnótica e criou um método catártico, no qual, sob sugestão, pacientes falavam sobre a origem de sua doença e, ao chegarem aos acontecimentos traumáticos, tinha esse momento de descarga, de catarse e deixavam de apresentar o sintoma. Freud passou a pedir aos pacientes que falassem sobre o que pensassem, sem estarem sob a sugestão hipnótica. Identificou muitas resistências e foi assim que criou a psicanálise, como a terapia da fala, com a regra fundamental da associação livre. Ok? Então, são momentos importantes da gente registrar. A hipnose e o método catártico ainda não é psicanálise. Quando que começa a ser a psicanálise? Com a associação livre, e uma data que pode ajudar a marcar é a data de 1900, com a publicação de Interpretação dos Sonhos. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desse percurso de criação da psicanálise, e como exercício eu quero que vocês, desse percurso que a gente estudou, identifiquem quando é que a psicanálise tem início. Eu quero que vocês respondam essa pergunta para a gente fixar. O que faz com que a psicanálise seja chamada psicanálise? Como é que a psicanálise começa? O que marca o início da psicanálise? Quem quiser pode assistir o documentário maravilhoso que é a Invenção da Psicanálise, que também vai ajudar a rechear essa resposta com informações preciosas, ok? A nossa pergunta é: quando a psicanálise começa?